Presta atenção no que vou dizer, abre bem os seus ouvidos. Presta atenção no que vou dizer. Se quiser acreditar nisto, acredita. Se quiser continuar a ser manipulado, deixe-se ser manipulado. Há uma minha irmã que diz assim: Venâncio, para de usar muita escola. Mas hoje, infelizmente, vou ter que começar por escola. Gostaria, vocês estudantes, jovens, registrem num caderno o que eu vou dizer agora. Quando se fala com as massas, quando se fala com um grande número de pessoas, os regimes de ditadura, desde os tempos de Hitler, Stalin, tantos outros, usam uma técnica, escreve aí, escreve, uma técnica, chama-se técnica de manipulação mediática, ou técnica de manipulação da população, técnica de manipulação mental, técnica de manipulação psicológica, seja qual for o termo que você quer usar, mas mentaliza agora que há técnicas próprias de manipular uma mente, de você pensar num sentido, quando eles no fundo estão a fazer outra coisa noutro sentido. Percebe isto? Às vezes a gente faz isso com os nossos próprios bebês em casa, né? A criança quer chorar, para ela não chorar, o que você faz? Algumas mães costumam fazer isso. Leva um doce, dá o doce a ela. O que a mãe quer é que a criança não chore, mas ela mostra o doce. A criança se concentra no doce e para de chorar. Então há formas de fazer um povo olhar para a esquerda, quando na verdade o povo devia olhar para a direita. Espero que tenham entendido o que é isso de técnicas de manipulação psicológica, técnicas de manipulação mediática, técnicas de manipulação de massas. Perceberam isto? Mais novos, se entenderam? Explicar a vovó, explicar a mamã, explicar ao tio, explicar a todos. Técnicas de manipulação psicológica. É o que vou explicar aqui, é o que está a acontecer em Moçambique. É o que está a acontecer em Moçambique. Se nós não entendermos isto, vamos condenar A, vamos condenar B, vamos condenar as manifestações, vamos condenar o Venâncio, vamos condenar os manifestantes, porque estamos a ser manipulados, sem nos apercebermos. Bom, ponto número 1. Cadeia da máxima segurança da Machado. O governo sabia muito bem que as manifestações estavam a ganhar uma grande força. É por isso que os ministros já estavam a fugir. É por isso que os dirigentes estavam a fugir. É por isso que a Frelimo estava a fugir. O que eles fizeram? Fizeram uma coisa muito simples. Vocês sabem que haviam quase 4.000 pessoas que estavam presas no âmbito das manifestações. Eles, os próprios guardas prisionais, abriram as portas. As pessoas estavam presas, sobretudo aqueles jovens que foram presos no início das manifestações, para eles saírem da cadeia. É por isso, atenção que vou dizer, muita atenção. Repara bem como estavam vestidos aqueles jovens. Nenhum deles trazia o uniforme de prisioneiro que se veste na cadeia. Lembram-se das dívidas ocultas, que mesmo quando foram para o julgamento, os que foram julgados pelas dívidas ocultas traziam o uniforme que? Laranja. Uniforme laranja, mesmo no julgamento. Aqueles mais de 1.500 que saíram da cadeia, nenhum deles tinha uniforme laranja. Manipulação, cuidado. Os guardas é que abriram as portas. Não houve nenhuma evasão. Qual era o objetivo? São exatamente os jovens que estavam a se manifestar, tinham sido detidos por pura e simplesmente se manifestar. Tivemos informação que alegaram que não tinham logística
aqueles jovens. Isto é, não tinham comida, não tinham água, não tinham como cuidar daqueles jovens. Aproveitaram o momento em que os ministros estão a fugir, dirigentes estão a fugir, a Frelimo está a fugir, para tirar aqueles jovens, para fazer o quê? Ao tirar aqueles jovens, depois fizeram aquilo que se chama da técnica soviética. Estou a pedir para registrar o que eu dizer. Que foi assassinar exatamente boa parte daqueles jovens. Fizeram um massacre. Em menos de 24 horas, morreu muito mais gente do que nos últimos 2 meses. Por isso que temos fotos de jovens que foram capturados e logo a seguir temos fotos dos mesmos jovens já mortos, assassinados com balas na cabeça. Tudo propositado, tudo feito para quê? Volto a repetir, técnicas de manipulação mental, técnicas de manipulação psicológica, técnicas de manipulação de massas, técnicas de manipulação mediática. Mataram aqueles jovens. Foi um massacre. Volto a chamar a atenção às organizações de direitos humanos, tanto nacionais como internacionais. É preciso visitar a morgue, é preciso investigar aqueles cadáveres para ver o que aconteceu. Isto é um crime contra a humanidade. Este crime deve ser conduzido para o Tribunal Internacional de Haia. Os que fizeram isto, Bernardino Rafael, que é o principal responsável disto, é um homem sanguinário, é um assassino frio. Ele é que é o responsável disto. Juntamente com o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. Combinaram isto porque sabiam que no terreno estavam a perder espaço com os manifestantes de verdade. Estavam a fugir do país. Tiraram estes jovens, assassinaram estes jovens, que eram jovens que estavam a manifestar, por isso que nem sequer tinham uniforme. E veja uma coisa, são capturados. Os jovens não têm armas, os jovens não têm nenhum objeto contundente, os jovens não ofereceram resistência, mas foram executados. E são os jovens que, se tivessem penas, serão penas de 1 mês, convertido em multa, porque não estavam a fazer outra coisa. Estavam nas ruas, pondo pneus, manifestando, gritando. Foram esses os crimes que estes jovens cometeram. Por isso que o próprio Bernardino Rafael diz que no meio deles tinham alguns que eram perigosos, que eram terroristas. Por quê? São esses perigosos terroristas que eles tiraram de propósito. E o próprio Bernardino Rafael está a anunciar quais são os crimes que eles devem ir executar na sociedade. O comandante-geral da polícia diz claramente: estes perigosos terroristas que saíram. Então, se são perigosos terroristas, o que os manifestantes têm a ver com terroristas? Se os manifestantes estavam apenas a pôr pneus, a levantar cartazes, o que eles têm a ver com terrorismo? O que tem a ver com terrorismo? Então, Bernardino Rafael, usando esta técnica soviética da manipulação mental, no meio dos presos das manifestações, aproveitam executar, criaram um massacre muito grande e no meio deles tiraram aqueles que já estão programados para fazer crimes. Sabem muito bem que o Cernic já não pode executar alguns crimes. Porque usaram o Cernic para matar o Elvino Dias, para matar o Paulo Guambe, para fazer raptos, para fazer sequestros. Sabem que alguns do Cernic até já são conhecidos em público. Então eles querem continuar a fazer o crime. Então, no meio dos que foram soltos, eles próprios colocam pessoas perigosas que eles próprios conhecem, e são esses que Bernardino Rafael e a sua cúpula vai dar armas, vai dar dinheiro, e ele já deu
a missão que cada um deles tem que executar. Quais são as missões? Ele próprio disse, em plena televisão, assaltos à mão armada, assaltos a residências, raptos, sequestros, saiu da própria boca do Bernardino Rafael. Ele é que é o principal culpado. Da mesma maneira que a gente diz que o Turbo V8 foi acionado pela boca da Lúcia Ribeiro. Estes assaltos que ele diz que vão começar em 24 horas. Quer dizer, ele até já sabe qual é o prazo em que os crimes vão começar. O próprio comandante-geral da polícia deu ordem para os terroristas, os criminosos perigosos, começarem a agir em 24 horas. Tudo isso por quê? Porque sabem que as manifestações, como a gente estava a fazer, estavam todos a fugir. Ele próprio estava fugitivo. O próprio Bernardino Rafael tinha fugido. Voltou agora, porque já quer se reforçar com criminosos que vão trabalhar a favor deles.